Se falamos das origens da Associação Portuguesa de História Económica e Social, eu tenho muito clara a memória desses tempos, e foi uma iniciativa do professor Vitorino Magalhães Godinho. Ele tinha chegado de França, onde tinha ensinado em Clermont-Ferrand. E foi uma necessidade, porque chegou a notícia de que haveria os congressos da International Economic History Association. E, querendo os portugueses participar, aquilo não era uma associação de membros individuais, não era nem é. É uma associação feita de associações nacionais. E assim sendo, havia necessidade de haver uma associação portuguesa pagando cotas, e por isso que é muito importante que a nossa associação pague as cotas, de maneira a que se possa aceder às conferências, apresentar papers, organizar sessões, fosse o que fosse. E foi assim que nasceu, e ainda com outra vertente. Fundando uma associação de História Económica, resolveu-se fazer que seria também de História Social. Porque também estava em funcionamento uma International Association for Social Sciences. E desta maneira, como a comunidade científica portuguesa também não era, nem é muito grande, a associação tentou cobrir todos estes campos. E, portanto, foi, na verdade, um passo organizacional que eu acho de extrema importância para a afirmação da historiografia portuguesa, em termos, portanto, da história económica e da história social. É realmente o começo, foi assim que começou. Eu acho que, no que respeita ao nascimento da Associação Portuguesa de História Económica e Social, houve um grande consenso. E esse consenso resultou do facto de ser uma necessidade, por um lado, mas também de haver, no fundo, muita gente jovem a começar a fazer História Económica por razões de ensino. Eu recordo aqui que não havia História Económica nas licenciaturas de Economia até aos anos 70. Eu já tive História Económica em 72 e o meu professor, que era o Joel Serrão, na verdade criou uma equipa para esse efeito. E foi nessa equipa que eu comecei a trabalhar. Fiquei, depois de terminar a cadeira, a fazer alguma investigação com ele, com umas fontes sobre Trás-os-Montes, que eram do Columbano Pinto Ribeiro de Castro, e a ajudar a organizar conferências. Havia no Grêmio Literário um centro de estudos do século XIX, dirigido pelo Joel Serrão, pelo Tengarrinha e pelo... não me recordo agora o nome, mas direi já de seguida. E na verdade, essas conferências trouxeram, de certa forma, uma dinâmica, porque as equipas estavam em funcionamento e precisavam de fazer graus, precisavam de se doutorar, precisavam de ganhar experiência. E quando o Joel Serrão se muda para Letras, a equipa onde eu estava ficou órfã. Foi decidido então, acho que a iniciativa foi do professor Francisco Pereira de Moura, pedir ao professor Vitorino Magalhães Godinho para o orientar. E assim sendo, fez-se no fundo um grupo que começa um curso de História Quantitativa. Portanto, se formos para métodos, começou-se por História Quantitativa. Isto decorria no Seminário dos Olivais, na fase em que a Nova ainda não tinha faculdades. Também havia grupos a lecionar noutras universidades, em Coimbra, no Porto, e, portanto, o professor Godinho tinha um vastíssimo número de discípulos para na verdade, orientar, e o objetivo que ele tinha era fazer escola. Penso que conseguiu, e havia, de certa maneira, toda uma dinâmica, portanto, de aprendizagem e de internacionalização, de desejo de internacionalização. E nisso a associação ajudou imenso, na verdade. Portanto, é um aspecto que tem a ver com a formação
de gente que na altura era muito jovem, outros menos jovens, mas academicamente muito jovem, porque ninguém tinha graus. E, portanto, os graus começaram, na verdade, a acontecer a partir daí, com toda esta componente de natureza mais institucionalizada. Sobre o conteúdo científico dos trabalhos que se desenvolveram na Associação de História Económica e Social, eu devo dizer que a grande linha tem a ver com a participação nos eventos internacionais, porque eles comandavam, de certa maneira, os temas que aqui se iam também desenvolvendo no que respeita à apresentação do caso português, o caso nacional. Assim sendo, eu devo lembrar que nos anos 70 a componente científica dominante era francesa, era a escola de Zanal. E, portanto, todos lemos o Lucien Febvre, todos lemos o Marc Bloch, todos lemos o Fernand Braudel, que era, digamos, a Bíblia, que era a civilização material e capitalismo, que era o Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo, por aí fora. Portanto, lemos muitos outros. A escola historiográfica francesa apreciava muito a quantificação, já. E, portanto, desenvolvia muito o gosto por séries cronológicas, com aquele rigor das fontes, porque apela muito à homogeneidade, à qualidade do trabalho de investigação em arquivo histórico para esse efeito. E já se usava muito a estatística, sobretudo a estatística descritiva, mas também analítica. A grande mudança, se me perguntam se vale a pena falar de metodologias, vem do facto de que cada vez mais a historiografia anglo-saxónica se afirmou. E isso nota-se também na International Economic History Association. Ao princípio, quando íamos aos congressos internacionais, havia lá várias línguas para a apresentação. Podia-se apresentar em francês, em espanhol, em inglês, em russo, porque a globalização não era o que é hoje e, portanto, havia comunidades científicas relativamente autonomizadas e várias línguas eram admitidas no congresso. E é bom lembrar estas coisas porque passos gigantescos se deram nos últimos 40 anos para, na verdade, fazer uma espécie de uma comunidade científica mundial muito mais homogénea. E foi então que os prémios Nobel em História Económica deram um impulso muito forte neste sentido da bibliografia em inglês. O Douglas North, em 83, depois o Robert Fogel, em 93, e se o primeiro apela muito aos aspectos institucionais, à necessidade de saber ler a realidade histórica com lentes da ciência económica, é sobretudo depois o Fogel e os seus trabalhos que no fundo dão um grande entusiasmo pela econometria, pelas técnicas mais sofisticadas da matemática. E, portanto, eu diria que aqui a comunidade portuguesa acompanhou, e muito bem, tudo isso. E, portanto, nós passámos a ler, já conhecíamos toda a bibliografia francesa, já tínhamos lido o Henri Pirenne, já tínhamos lido todas as coisas, quem não leu Montaigu, quem não leu, tudo isso, portanto, mesmo que trabalhos mais de antropologia, porque a parte francesa é muito interdisciplinar, o Dauphin Manier, para a banca, tudo isso, o Jacques Gernet, o Labrousse, lemos tudo isso primeiro e depois passámos a ler, na verdade, o Nicholas Crafts, o Leslie Hanna, o Patrick O'Brien e, portanto, a formação foi muito eclética, muito completa, fruto da evolução e da globalização. E nisso, na verdade, os computadores ajudaram muito. A informatização ajudou imenso por causa da comunicação, por causa das facilidades de estar em contacto e de colaborar com colegas de variados países. Nós aqui tivemos sempre colegas espanhóis a vir aos congressos, também brasileiros e também de outras nacionalidades. Portanto, o objetivo foi sempre abrir, abraçar todos, ter no fundo
uma oportunidade nacional de cooperação e de entrosamento com as grandes correntes da investigação científica à escala global. Foi isso que se fez nestes 40 anos e penso que se fez muito, por comparação com o ponto de partida. Se falarmos de temas, uma vez que a associação é composta de História Económica e de História Social, eu devo dizer que na nossa associação elas andaram sempre de mãos dadas. E bem, na minha opinião, porque ninguém pode fazer uma boa História Económica se não souber História Social. E ninguém pode fazer História Social se não tiver alguns luzes e noções dos aspectos económicos. Portanto, são questões muito interrelacionadas e nós temos aprendido sempre muito uns com os outros, aqui dentro. Porque as sessões que, por exemplo, se destinam ao estudo da aristocracia, da honorabilidade, do significado dos valores aristocráticos, são fundamentais, porque não se pode escrever sobre esse período se não tiver em conta, na verdade, como aliás demonstrou Dieter McCloskey, se não se tiver em conta os valores que estão por trás. Da mesma maneira, depois, os valores do mundo novo, moderno, da dita burguesia, ou quer que se chame, de grupos de empreendedorismo, de negócios, etc. E portanto, sempre entrosamos muito bem os dois campos e há fronteiras difíceis até de estabelecer, não é? Porque, sei lá, na história empresarial, não é? Tem sempre a faceta social, mesmo na história militar, ou quer que seja. Toda a história tem atores, não é? E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que nós temos uma experiência riquíssima na Associação Portuguesa de História Económica e Social. Eu gosto imenso de ouvir as sessões da História Social. Os colegas de História Social vêm todas sempre que podem, às sessões de História Económica, e isso não impede de maneira nenhuma que haja, porque os diálogos são fundamentais. E não acho que haja como direi, nenhuma minoridade ou maioridade de nenhum dos campos. Tem sido extremamente frutuoso esse contacto e essa capacidade de todos, porque às vezes fazemos as duas coisas. Muitos colegas da História Social fazem Económica, muitos colegas da História Económica se aventuram também na História Social, com o apoio dos outros, porque evidentemente é preciso conhecer-lhes a bibliografia e no fundo partir daquilo que está disponível para se conseguir ir mais além. Eu tenho uma excelente opinião sobre o caráter misto que a nossa associação tem e o trabalho que se tem feito em conjunto, de mãos dadas, e somos todos tão amigos, de uma comunidade extremamente amistosa, a associação. Bom, se falarmos, digamos, de contributos, eu penso que não é possível destacar com seriedade isto ou aquilo ou aquilo, é que correria o risco, evidentemente, de ser profundamente injusta. Tudo que se publicou dos colegas nestes 40 anos foi extraordinariamente importante. Todas as obras, todos os trabalhos, todos, porque se elencam uns nos outros, porque é a partir do substrato que já está adquirido que novas perguntas surgem, porque é na variedade que se faz tudo isto. Nós, na Associação de História Económica e Social, nós temos excelente história agrícola e agrária. Muitos colegas fizeram história industrial e é de excelente qualidade. História dos transportes, aliás, começou-se até bastante por aí, e não só a parte de estradas, mas também ferrovia e tudo isso. E temos também excelente história sobre
preços, sobre mercados, sobre história monetária e setores financeiros, o estudo da banca, excelentes trabalhos de história bancária, excelentes trabalhos de seguros, história de seguros, de mercado de capitais, de bolsa, etc. Toda a gente fez o que pôde nos vários domínios e também até de natureza de comparações, como direi, de colocar o país em comparações globais. História da globalização, história dos grandes movimentos à escala global, também já temos trabalhos nesses campos. E, portanto, eu diria que a diversidade é grande, motivadora, muito interdisciplinar e muito frutífera, porque, de certa maneira, o conhecimento de setores vizinhos ajuda sempre no desenvolvimento de mais e mais trabalho, porque ainda há muita coisa por fazer. Evidentemente, muito se fez, mas muito ainda há por fazer e teremos muitos continuadores. Bom, se nós olhamos para a Associação Portuguesa de História Económica e Social e tentarmos projetar o que pode, na verdade, ser a sua vida, obviamente temos de passar pelo conceito daquilo que é o trabalho à escala global. E os temas que viermos a desenvolver são temas que evidentemente serão ditados também pelas grandes correntes de investigação internacional. Eu julgo que será assim. E temos muita gente nova, o que é uma esperança muito, muito grande. Eu tenho muita esperança nos jovens que a Associação Portuguesa tem. Aliás, o prémio destina-se a estimular a investigação de alta qualidade. E, na verdade, eu diria mesmo que posso citar temas que talvez eventualmente não estejam ainda tão cobertos. Por exemplo, penso que trabalhos sobre guerras, conflitos militares, mas na perspectiva da história económica e consequências sociais, etc., não tenham sido talvez tão abordados. Ou temas relacionados com situações de caos. E a gestão do caos e da capacidade de resposta das sociedades a momentos de extrema complexidade, de sobrevivência, etc. Para o passado, sim, e não só surtos epidémicos, isso dos colegas da demografia fizeram tudo isso, mas evidentemente para o mundo mais recente, e pode acontecer que as circunstâncias históricas venham a determinar o interesse e a necessidade até de abordar questões desta natureza. Todos têm colaborado imenso e se falarmos de futuro e de perspectiva de gerações, porque eu penso que aqui também há uma questão geracional, de certa maneira, uns partem, outros chegam, não é? Eu recordo com muita saudade muitos dos colegas que partiram, muitos. Eu conheci muito bem o Dr. António Carreira e os seus trabalhos, recordo com muita saudade a Maria Ioannis Benis Baganha, que era uma especialista de questões migratórias e que muito contribuiu para a associação, o professor Vitorino Magalhães Godinho, que deixou um vazio muito grande em todo o sistema, apesar de ser um homem que trabalhou durante a fase da jubilação e que ainda produziu muito depois da reforma, a Maria de Fátima Sequeira Dias, que era, na verdade, uma especialista de história de business e que partiu tão cedo e que tanto ajudou a associação a organizar conferências, etc. Recentemente o Joaquim Romero de Magalhães, que foi também uma pedra angular decisiva até na criação da revista de História Económica e Social, porque, repare, temos que ver que cada país tinha as suas revistas no passado. E ainda hoje os países têm as suas revistas. Na altura havia várias, umas sucumbiram, outras ainda sobrevivem. Todos deram imenso contributo. E eu
recordo estes com muita amizade e muita saudade. Corro o risco de esquecer outros, que agora não me ocorre evocar, mas, no fundo, uma comunidade viva, de amigos, de colegas, de comparsas, de cooperadores, e a todos, no fundo, reunir num congresso anual. O próximo será aqui na Nova. Teremos aqui em novembro todo este grupo, será um prazer acolher todos e na verdade, foi uma caminhada longa, bonita e eu tenho muita esperança na nova geração. Obviamente estão todos preparadíssimos, nunca Portugal teve uma geração tão preparada como neste momento tem. Eu sou muito otimista quanto ao futuro da Associação Portuguesa de História Económica e Social e da disciplina e da continuação dos trabalhos. Talvez seja importante dizer que as direções sempre fizeram o melhor que puderam. E dizer também que a participação de colegas portugueses nos corpos das associações internacionais foi e é sempre muito importante. E também dizer que foi um orgulho para todos que tivesse havido teses de doutoramento com prémios, com galardão da International Economic History Association, porque põe, na verdade, a investigação portuguesa no mapa internacional. Eu acho que tudo isto nos deve orgulhar muito a todos e encorajar para, no fundo, continuarmos. Enfim, os que já têm caminhadas mais longas, apoiando mais os mais jovens, e os mais jovens fazendo, portanto, o seu percurso, o seu caminho, porque é para isso que estamos cá todos, na verdade. E teremos o próximo encontro em novembro, será um momento de grande satisfação, rever todos os amigos, encontrarmos, porque uns são do norte, outros do sul, outros das ilhas, e temos, na verdade, toda esta diversidade. Toda a gente gosta de organizar encontros, nunca houve dificuldade de atribuir um encontro a uma universidade. Há sempre a boa vontade para ajustar, para adaptar, para a todos acolher. É isso que, na verdade, é o espírito da Associação Portuguesa de História Económica e Social.